Glória a Jesus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, Ministério da Brasilândia. Estamos gravando mais uma mensagem do Discipulado Nível 4, que é com o tema do discipulado, conhecendo a batalha espiritual. Então é um tema muito polêmico, que algumas igrejas evitam de tratar, mas nós, pela misericórdia do Senhor, temos nos empenhado a estar ministrando assuntos de difícil compreensão muitas vezes, mas que o Senhor tem nos dado graça e nós temos buscado em Deus esse conhecimento tão profundo que é a batalha espiritual. Como eu tenho dito, existe até um material na Bíblia que fala muito sobre batalhas espirituais, sobre situações de anjos e demônios, mas, irmãos, o Evangelho ele tem mais uma preocupação de levar as pessoas ao arrependimento, Então, se você vê uma análise fria, os Evangelhos falam mais sobre dinheiro, sobre o perigo das riquezas, sobre ter o coração neste mundo, do que sobre céu e inferno. Então, o Senhor, a preocupação do Senhor maior é de nos levarmos a uma postura de arrependimento e de submissão à palavra do Senhor, do que propriamente de conhecer as coisas espirituais. Tanto é que Jesus até falou para Nicodemos, se eu vos falo as coisas desta terra e não compreendeis, como será se falar as coisas do céu? Então, nós temos uma dificuldade de compreensão, de visualizar na nossa compreensão aquilo que nós nunca vimos, aquilo que nós nunca experimentamos. Por isso que a igreja desses últimos dias, dessa última hora, tem vivido um avivamento de revelação espiritual, porque os dias estão se abreviando. Não dá tempo mais para ficar na discussão teológica. Nós precisamos viver as experiências com Deus para entender a realidade dessa eminente guerra, desta guerra que estamos vivendo diariamente. Quando saímos da nossa casa para vir para os cultos e para vir, por exemplo, para um ensinamento como esse, existe uma grande batalha travada no reino do Espírito, onde demônios vão querer fazer de tudo para que nós não tenhamos acesso a esse tipo de informação. Mas graças a Deus, hoje, pela tecnologia, nós temos gravado as nossas mensagens, temos publicado no YouTube, e muitas pessoas, a gente nem sabe o alcance que pode ter essas pessoas, essas mensagens. Quantas pessoas não podem ser alcançadas por esse tipo de conhecimento? Seremos sim criticados por alguns, mas por muitos o Senhor será glorificado através das nossas vidas. Amém? Então, o tema da mensagem de hoje é bem didático, é conceitos sobre batalha espiritual, amém? Conceitos sobre batalha espiritual. Então abra comigo em Isaías capítulo 41, no versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Alguns chamam o livro de Isaías como o quinto evangelho, porque Isaías é um dos maiores profetas messiânicos do Antigo Testamento. Ele falou de Jesus 700 anos antes da vinda do Messias. Ele já profetizava sobre o Senhor. Amém? Enquanto você abre, eu vou fazer mais uma oração. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós queremos nesta noite, Senhor, entregar a Ti esta ministração. Nós queremos, Senhor, neste momento, Pai amado, nos render de corpo, alma, mente, espírito ao Seu Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, nos render, Pai querido, à ministração da Tua palavra, e abrimos o nosso coração. Pai amado, tira toda a dúvida, Pai querido, toda a confusão. Senhor, em nome de Jesus, que possamos sair desta noite
noite alimentados e cheios de alegria por poder receber a Tua palavra que o Senhor preparou para nós esta noite. Por isso eu te peço, Espírito Santo, toma o Teu lugar, toma conta, Senhor, Tu és o Rei nesta noite. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas e abençoa, Senhor, o Teu povo. A igreja é Sua, Pai amado, as ovelhas são Suas. Senhor, eu seja só um instrumento em Tuas mãos. Eu renuncio à minha teologia, eu renuncio à minha maneira intelectual de ser e de compreender, para ficar com a Tua inspiração, para depender de Ti, depender do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, fala com a Tua igreja nesta noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. E também aqueles que estão ouvindo pela internet, Pai amado, que sejam alcançados por essa graça de compreender as Escrituras, de compreender os conceitos sobre batalha espiritual, em nome de Jesus. E que toda obra do inferno, toda obra do diabo e das trevas, em nome de Jesus, que bate em retirada, seja agora neutralizado e anulado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai querido, dai-nos liberdade, ousadia e inspiração dos céus para poder ministrar esta palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 41, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Versículo 12: Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela sua mão direita e lhe diz: não temas, eu o ajudarei. Oh, glória a Deus! Que texto, que leitura maravilhosa! Como nós podemos temer o mal, como nós podemos temer o que pode nos fazer as trevas, se o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele nos segura pela sua mão direita, Ele nos ajuda, Ele nos guarda, Ele nos dá a vitória por causa de Cristo Jesus. Coisa linda esse texto de Isaías 41. Talvez a minha versão seja um pouquinho diferente da tua, mas a minha, eu não lembro se essa é NVI, mas é uma tradução um pouquinho mais moderna, diremos assim, né? Um pouco menos literal, e nos dá aqui uma leitura prazerosa, amém? De saber que Deus está conosco. Irmãos, quando nós falamos sobre batalha espiritual, nós estamos falando de coisas externas, nós estamos falando da igreja, da posição do crente, do guerreiro, daquele que se declarou um guerreiro de Deus. E irmãos, se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, querendo você ou não, você já declarou uma guerra contra o inferno, porque não há como ficar em cima do muro, não dá como ficar neutro diante dessa batalha espiritual que está ocorrendo nas regiões celestiais. Não dá, porque se você ficar neutro, então você ainda não escolheu por Cristo, porque não tem como você servir, não servir ninguém. Ou você serve a Cristo, ou você serve as trevas, ou você serve o pecado, e consecutivamente você está servindo as trevas. Mas tem alguns que são realmente servos do diabo, que lutam, que batalham, que fazem feitiçaria, que fazem magia, que acessam demônios para poder obter o poder de vencer outras pessoas, de causar o mal, de conseguir vitória, conseguir poder contra
até mesmo os filhos de Deus, né? Existem pessoas que são realmente servos das trevas. Que nem às vezes as pessoas perguntam: ai pastor, mas e a macumba, né? Eu acordei de manhã, fui sair de casa, tinha uma macumba bem na porta da minha casa, né? E agora, pastor, isso vai pegar em mim? Irmão, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Você não precisa ir lá e chutar a macumba, né? e falar lá, né? Começar a desfazer aquilo tudo. Não precisa, irmão. Você vai pegar lá uma pazinha, você vai pegar um saco de lixo, você vai colocar aquilo no lixo, você vai falar: em nome de Jesus, não tem nenhum poder sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque maldição sem causa não encontra pouso. E como pode alguém amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Você é um abençoado de Deus, você é um servo de Jesus Cristo. Não cabe encantamento contra Israel. Não pega, irmãos. Né? Tem aqueles que falam que tem um corpo fechado, né? Não é que você tem corpo fechado, não, irmão. É porque Jesus te ama e Ele te guarda, Ele te protege, Ele te livra de todo mal. Então esse é o primeiro conceito que nós precisamos, irmãos, ter muito claro no nosso coração. Termos a certeza, a convicção absoluta de que Deus está conosco. Então não importa o nível de batalha que você vai enfrentar. Às vezes você vai enfrentar uma batalha pequena. Às vezes você vai enfrentar uma batalha contra um perseguidor no teu trabalho. Às vezes alguém na escola que está te perseguindo. Você vai enfrentar às vezes uma dificuldade dentro do seu lar, dentro da sua família, com o seu chefe lá na sua empresa. Você vai às vezes encontrar uma dificuldade até mesmo com o irmão dentro da igreja. Mas irmãos, você, não importa o nível da batalha que você enfrentar. Se você for um guerreiro de alto nível, como, né, nós temos alguns por aí, né, a Ana Mendes Ferrell, se você ler os livros dela, ela subiu no Everest. Ela fez uma expedição para o Everest para desfazer a estrutura maligna que estava ali sobre aquela região da janela 1040. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas são os países com mais dificuldade da penetração do Evangelho. Então ali nós temos guerreiros de alto nível, guerreiros que fazem ministrações como a Neuza Itioca, como o apóstolo Géser, que ali arrebanham multidões e ministram libertação, comprando ali brigas muitas vezes que não são deles, mas que eles estão ali para servir o reino de Deus. Eles enfrentam guerras e mais guerras pelo reino de Deus, porque eles foram levantados pelo próprio Deus. Então, irmãos, não importa o nível da batalha, o que você precisa entender é que Deus está com você. Eu vou ler de novo esse Isaías para que nós possamos meditar um pouco antes de entrar na ministração. Ele diz assim: por isso não temas. Ele já inicia dizendo que não há motivo para temer. Ele já inicia dizendo que ainda que todo o inferno se levante contra as nossas vidas, não há motivo para temer. Por quê? Porque Ele está conosco. O Senhor, Ele está conosco. E se Deus está conosco, como que nós podemos imaginar que o diabo prosperará sobre as nossas vidas? É bem certo que nós temos alguns casos na palavra do Senhor, como por exemplo de Jó, que Deus permitiu que Jó passasse por uma luta, uma aflição tão terrível, que nós vemos que ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu as fazendas, ele perdeu tudo, a saúde, mas ali Deus ainda era com ele. Não importa se estamos perdendo ou ganhando no mundo, na dimensão material, o que importa é que, independente das circunstâncias, Deus está conosco e não há motivo para temer. Ele fala: não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Não há outro, irmão, não há outro que seja tão poderoso quanto o Deus que criou todas as coisas, o Todo-Poderoso El Shaddai, o Pantocrator, aquele que criou os céus e a terra. Você pode imaginar comigo, irmão, o diabo, ele é o príncipe deste mundo. O que é esse mundo perto da criação? É um grãozinho de areia no mar. Só porque o diabo governa um grãozinho de areia, ele acha que ele pode contra o Criador de todas as coisas? E esse Criador de todas as coisas escolheu um povo para ser a sua igreja, para ser o seu corpo, para ser os seus soldados nesta terra.
para resistir ao diabo, e ele vai fugir das nossas vidas. Amém? Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O Senhor é quem nos ajuda. Toda batalha espiritual, ela não é uma invenção da mente humana. Eu não vou um dia chegar aqui e falar assim: irmãos, hoje nós vamos ungir o Jardim Guarani inteiro, nós vamos marchar por essas ruas ungindo. Nós até cogitamos em fazer, mas Deus não deu a ordem, e nós não fizemos. Fazer uma marcha profética, né, de ungir os lugares, mas Deus ainda não nos autorizou a fazer isso. E nem por isso nós insistimos, porque batalha espiritual não é fruto da mente humana, não é fruto de boas ideias. Por isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque às vezes na igreja existem muitas boas ideias, mas o Senhor, Ele não está muitas vezes em ideias muito boas. E às vezes a gente fala, né, os irmãos ali, não, pastor, Deus está me mostrando que você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, amém, irmão, mas Deus, Ele vai dar orientação para o anjo da igreja. Não foi isso que nós lemos ontem lá no Apocalipse? Né, das igrejas, que ele envia as cartas aos anjos das igrejas, né? O anjo não é o anjo espiritual, o anjo é o anjo pastor, físico, aquele que recebe o direcionamento de Deus. Essa é uma responsabilidade muito grande. É claro que nós, o nosso ministério, eu não sou assim um pastor impositor, que aqui quem manda sou eu, e vocês só obedecem e fica quieto. Pelo contrário, né? Se você falar algo, se Deus testificar, não, vamos fazer sim. Quantas vezes nós já não ouvimos os irmãos e fizemos muitas coisas, mas nem todas as boas ideias, batalha espiritual não é fruto da mente humana, mas sim fruto do direcionamento do Espírito Santo. Então ele diz, aí aqui no versículo 11, ele diz: todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos, aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Essa é uma palavra de sentença ao nosso Deus, do nosso Deus acerca das nossas vidas. Hoje nós não temos um inimigo, como por exemplo Israel, que tinha ali os heteus, os jebuseus, os eveus, e todos os eus que a Bíblia narra. Nós não temos esse tipo de inimigo. Hoje os bolivianos não estão aqui invadindo nosso país para declarar guerra contra nós. Nós não temos inimigos físicos. Então logo essa aplicação precisa ser uma aplicação espiritual. Os nossos verdadeiros inimigos, eles são inimigos declarados, que é o diabo e seus anjos. Eles nos odeiam, eles estão guerreando contra a igreja. Não é contra a igreja cristã Rede Acolher, é contra a igreja de Jesus Cristo, é contra a propagação do evangelho de Jesus, porque eles sabem que eles vão queimar no fogo do inferno, e eles querem impedir que pessoas vão ser salvas. Quanto mais pessoas eles levarem com eles, para eles vai ser a vitória deles, porque eles sabem que o fim já está decretado desde o início. Então aqui o Senhor ele coloca uma sentença no versículo 11. Ele fala assim: olha, quem te odeia vai ser humilhado e constrangido. O diabo que te odeia, os demônios que te cercam aí, que te rodeiam, querendo te humilhar, querendo te oprimir, eles sim serão humilhados, eles sim serão oprimidos, eles serão constrangidos. E aqui a palavra diz que aqueles que se opõem contra você serão como nada e perecerão. Serão como nada. Irmão, é muito poder, não dá para se comparar. E nós temos às vezes uma mente tão pequena, às vezes nós temos uma mente ai pastor, falar de demônio, seminário de batalha espiritual, ai pastor, Deus me, só falta fazer o sinal da cruz, só falta bater na madeira, tá amarrado pastor, não fala esse nome não, deixa o diabo para lá, vamos falar de Jesus, amém, vamos falar de Jesus sim, mas nós precisamos saber o contexto que nós estamos inseridos como verdadeiros guerreiros de Jesus Cristo. O nosso Senhor é o Senhor dos exércitos. Nós já falamos aqui sobre a realidade da guerra. Mas amém, deixa eu seguir, porque se eu não sair da minha introdução, nós vamos fazer 2 horas de ministração. Até rimou, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, a batalha espiritual é um combate com um propósito específico. Existem propósitos específicos. O diabo ele não vai desperdiçar munição.
O diabo, ele não vai ser, não sei se você já percebeu, irmão, mas o diabo não é muito criativo. Lembra-se que quando eu falo diabo, eu não estou falando no singular, eu estou falando no plural. Quando eu falo diabo, entenda-se demônios de um número assim enorme que está na terra assolando as pessoas. Amém? Então o diabo, ele não é muito criativo. Se você tem um problema com um pecado, e você é um crente, servo do Senhor, você é um homem de Deus que está lutando contra esse pecado, se você tem um pecado que você tem dificuldade, o diabo, ele sempre vai insistir nesse mesmo pecado, porque para ele não vale o investimento sabendo que você vai cair naquele pecado. Então, para o diabo, o que vale é que você esteja frio, que você esteja parado, paralisado, porque é o que o pecado faz conosco, né? O pecado nos paralisa, nós não conseguimos avançar em Deus, nós não conseguimos crescer em Deus, porque aquele pecado, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado, ele vai minando as nossas forças, ele vai roubando a nossa fé. Então, toda a batalha tem um propósito específico, ele tem um período e um local específico acontecendo. Irmãos, você sabe, no meu ponto de vista, qual é um dos maiores pesadelos do diabo? Se é que eu poderia falar assim, né? Que o diabo tem pesadelos, mas no meu ponto de vista, eu entendo que das maiores dificuldades que o diabo enfrenta é de estar preso dentro do cronos da terra. O diabo e os seus anjos, eles estão aprisionados no nosso tempo. Então, para os anjos de Deus, para o Espírito Santo, o tempo é o Kairos, existe um tempo diferente. Para Deus só existe o agora, para Deus não existe o amanhã e também não existe o ontem. Deus, ele é o eu sou, né? Você já conhece todas essas passagens bíblicas. Ele nunca era, ele é o eu sou, né? Tudo bem que tem um versículo lá no Apocalipse que diz que ele era e o que há de vir, né? Ele fala assim mais ou menos nesse contexto no Apocalipse, né? Não estou lembrado do versículo. O que é, o que era e o que há de vir. Mas, irmãos, no mundo Cronos, nós estamos limitados ao tempo que a Terra faz em volta do Sol. O nosso tempo, ele é medido em relação aos astros, né? A nossa Terra tem um movimento de translação que faz em volta do Sol e tem um movimento de rotação que faz em volta de si mesmo. Ou é ao contrário, eu não sei. Faltei nessa aula de geografia. Mas quando ele faz a volta em torno de si mesmo, ele faz o tempo de 24 horas. Mas quando ele faz a volta em torno do Sol, ele faz o tempo de um ano, né? De 360 dias, né? 365, é que eu estou pensando no ano comercial, né? Mas né, o ano lá tem o ano bissexto, enfim, tem uma série de coisas. Mas imagina o planeta de Júpiter. O planeta Júpiter, ele é extremamente maior do que a Terra e ele está extremamente mais longe do que o Sol. Então um dia aqui para a Terra é totalmente diferente de um dia para Júpiter. Um ano aqui na Terra é extremamente diferente de um ano lá em Júpiter, porque o tempo que ele demora para dar uma volta em torno do Sol é infinitamente maior do que o nosso tempo, a nossa Terra, o nosso planeta. Então o que é o tempo Cronos? O tempo Cronos é justamente esta prisão física espacial. É uma prisão, porque a gente não consegue fazer um dia de 28 horas. A gente não consegue fazer um ano de 200 dias, porque essa contagem, essa metodologia utilizada para contar o tempo é uma prisão que o diabo e os seus anjos estão inseridos. Deus não está preso no tempo, mas o diabo está. Então, para o diabo agir na vida do crente, ele precisa ter um propósito específico, ele precisa ter um local específico, ele precisa ter uma data e uma hora específica para ele agir. Não é simples assim. E nós muitas vezes
damos todas as legalidades que ele precisa, todo esse cenário armado para cairmos em pecado, para darmos lugar ao diabo e fazermos aquilo que ele quer, amém? Mas Deus está conosco, porque o conceito mais importante sobre batalha espiritual é que o Senhor é quem nos ajuda. Deus, ele conhece passado, presente e futuro, ele sabe que vai, e às vezes ele sabe que você vai cair, irmão, ele sabe que você vai pecar ali na frente, mas a misericórdia do Senhor está sobre ti, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é sobre as nossas vidas. Aí o diabo vai falar, você é um pecador, e aí você vai falar, é verdade, mas eu sou um pecador, salvo e remido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, depois de 25 minutos vamos lá, né? Glória a Deus, Deus está inspirando, não é isso que a gente está pedindo? Nós estamos pedindo para Deus inspirar, então é o que Deus está fazendo. Deus, ele sempre nos ouve. Glória a Deus. Então vamos lá, irmão, o primeiro ponto aqui é o combate, é as orientações do combate. Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Esse é um texto que foi o texto base da campanha que o pastor Edinho fez aqui na nossa igreja, e que foi o estopim para que ele pudesse estar conosco todos os domingos agora, né? Glória a Deus por isso, foi uma grande bênção por isso. A grande conquista, no meu ponto de vista, dessa campanha foi isso, foi ter, né, trazido o pastor Edinho por nosso meio, e isso tem sido uma grande bênção nas nossas vidas. Só a presença do homem de Deus, mesmo que ele não pregar, mesmo que ele não orar, mesmo que ele não fizer nada, só a presença do homem de Deus nas nossas vidas já traz a unção que nós precisamos para seguir em frente, amém? Então vamos lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o que, irmãos? O bom combate. Aqui o apóstolo Paulo está falando para o seu discípulo, para o pastor Timóteo, dizendo assim: olha, meu filho, eu combati o bom combate. Existe um combate a ser combatido, e esse combate não pode ser combatido de qualquer maneira. Você precisa cumprir a carreira, você precisa acabar a sua carreira, ou seja, aquilo que Deus ele programou para a sua vida, o teu chamado que Deus te chamou nesse contexto da igreja, e você precisa guardar a sua fé. A fé é o mais importante, né, irmãos? Guardar a fé. Mas aqui eu tenho algumas orientações acerca da batalha espiritual. Primeiro, você não é responsável pela batalha espiritual. Você é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Você não é responsável, irmão. Se algum irmão, nós temos aqui um ministério de libertação na nossa igreja, e esse seminário é justamente para preparar aqueles que são aspirantes ao ministério de libertação e também o ministério de intercessão. Então, aqueles que são ungidos e separados no ministério para ser ministros de libertação, eles não são responsáveis pela libertação, pela batalha espiritual. Tanto é que nós, como já é de conhecimento, nós saímos de uma casa de recuperação, né? Nós tínhamos um trabalho na casa de recuperação, e lá iniciou o ministério de libertação. Nós ministramos libertação em muitos meninos, muitos jovens. E olha, irmãos, não foram todos que foram libertos. Não foram todos que se levantaram. Não foram todos que conseguiram suportar a pressão. E isso não é responsabilidade nossa, amém? Por isso que é muito claro para mim falar de ministério de libertação, de você ministrar em alguém que você conhece, em alguém que está firme na fé, em alguém que você sabe que realmente se converteu. Porque, irmão, se for para ser só mais uma tentativa, jogar dados, a pessoa foi numa igreja, não conseguiu, foi na outra, não conseguiu, o problema então não está nas igrejas, o problema está nele. Ele precisa se converter, ele precisa abrir mão do pecado, ele precisa se entregar a Cristo, ele precisa se converter de fato, para que aí sim se torne uma verdade a libertação e a batalha espiritual na vida dele. Então a responsabilidade não é tua,
Você que é ministro, a responsabilidade não é tua, a responsabilidade é de Deus. Você é só um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Irmãos, nós não podemos esperar resultados imediatos, porque o Senhor está no controle do tempo. Acabamos de falar, sobre a questão do tempo. Deus, Ele está fora do tempo Cronos. Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Às vezes a libertação é progressiva. Às vezes a pessoa ela começa um processo de libertação e ela começa a alcançar níveis de libertação até que um dia Deus liberta ela completamente. E isso às vezes demora anos, às vezes demora um período de tempo que Deus, às vezes, é Deus, é Ele que está no controle do tempo, não somos nós. Então nós não podemos esperar retorno imediato, esperar resultado imediato, como lá eu contei do menino lá, que foi expulsar o demônio e falou, sai em nome de Jesus, aí o demônio não saiu. Aí ele falou, isso aí é alma. Como que, Como que a pessoa ela quer esperar um resultado assim imediato, sem não conhece a pessoa, não sabe o nível do envolvimento? Uma coisa é você falar de libertação de uma pessoa que sempre foi neutra, que nunca se envolveu com feitiçaria. Agora vai pegar um cara que saiu do satanismo, vai pegar um cara que foi um pai de santo, um feiticeiro. O nível de libertação é diferente. Amém? O autor do livro Filho do Fogo, ele ficou 4 anos para ser liberto. 4 anos. E eu testemunhei, porque eu tive aula com a irmã que ministrou ele. E eu perguntei para ela e ela disse que foram 4 anos de muita luta, de muita ministração, de muita desconstrução. O satanismo constrói uma filosofia na mente da pessoa terrível para ser desconstruída. Foram 4 anos de libertação. Então, irmãos, não espere resultados imediatos. Para você ser um ministro de libertação, você precisa amar as pessoas. E olha que eu nem estou falando ainda do Ministério de Libertação. A gente vai ter uma mensagem específica sobre o Ministério de Libertação e sobre o Ministério de Intercessão. Mas vamos em frente. Irmãos, nós não podemos querer fazer do nosso jeito, como eu disse aqui para vocês, pois somos guerreiros e soldados sob o comando de Jesus, que é o nosso general. Nós não vamos fazer a batalha espiritual da maneira que nós achamos. Ai, pastor, é porque lá na igreja onde eu era, ali a gente fez 7 voltas no quarteirão da igreja, porque ali simbolizando ali as muralhas de Jericó que caiu. Amém. Deus pode ter dado essa direção para a igreja lá, mas Deus não está dando essa direção para a igreja aqui. Então não é porque funcionou lá que vai funcionar aqui. Nós não estamos falando de tentativa e erro, nós estamos falando de batalha espiritual. Batalha espiritual está diretamente ligada com a estratégia do inferno para a vinda do anticristo, para a luta contra o evangelho de Jesus e também os planos de Deus para a sua igreja. Os planos às vezes mudam, A igreja ela vai avançando, os dias, as dispensações da igreja. Nós vamos falar sobre isso, sobre dispensacionalismo no discipulado nível 2, amém? Quando falarmos um pouquinho de escatologia, está chegando, já vou retomar o discipulado nível 2, tá bom, irmãos? Irmãos, a batalha espiritual é a luta entre a carne e o espírito. Falamos de batalha espiritual no nível exterior, falamos de batalha espiritual acerca dos atos proféticos, acerca das orações, acerca das renúncias, acerca dos decretos, mas irmãos, a batalha espiritual começa dentro de nós, amém? Abra comigo em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Se você for bem ligeiro na Bíblia, você vai conseguir acompanhar, mas eu não vou mais te esperar, porque senão eu não vou conseguir ter tempo para terminar aqui a leitura. Você pode ouvir o versículo e depois você vai pegar ali na nossa prancheta, anotar os versículos e fazer os seus estudos particulares sobre tantas bênçãos que o Senhor está nos dando. Amém? Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne,
porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Irmãos, existe uma batalha dentro de nós. Existe uma luta travada que não tem a ver com demônio, porque os fatores externos, eles na verdade são panos de fundo para aquilo que acontece dentro de nós. Porque a verdadeira batalha inicia-se dentro de nós, na nossa luta contra o pecado, da nossa luta contra nós mesmos. Não adianta eu querer guerrear contra principados e potestades se eu ainda não conseguir vencer as concupiscências da minha carne. O que é concupiscência, irmão? Concupiscência não é a vontade de Deus, tá, irmão? Concupiscência é um desejo desenfreado pelo pecado, é aquilo que te traz um desejo, aquilo que você não consegue ficar sem, aquilo te consome, aquilo te possui, você deseja de tal maneira, aquelas pessoas que falam assim, eu não consigo ficar sem. Isso é concupiscência, isso é desejo desenfreado. E a nossa carne, quando ele fala da concupiscência da carne, é o que? São os prazeres deste mundo. Os prazeres deste mundo não são ruins. Os prazeres deste mundo não estão aqui oferecendo coisas amargas. Os prazeres desse mundo, o nome já diz, prazeres. Traz prazer, traz desejo, satisfaz a nossa carne, a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa. E essa luta, ela começa dentro de nós, por quê? Porque nós possuímos essa natureza pecaminosa, só que nós também possuímos uma natureza que foi recuperada por Jesus Cristo, a nossa natureza espiritual. Porque o Senhor disse que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos vivificou em espírito. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós nos entregamos verdadeiramente a Cristo, o nosso espírito que estava morto passa a ser vida, a ter a vida. Nós somos vivificados. Então, aí começa uma luta, porque antes você só era carnal. Antes eu só era carnal. Eu só estava desejando satisfazer as minhas concupiscências. E o mundo diz isso, irmão. O mundo diz, olha, a nova era diz. Nós teremos também uma ministração sobre a nova era. A nova era diz, o que importa é você ser feliz. O que importa é você sentir prazer, se sentir bem. Se você não fizer mal para ninguém, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Essa eu ressuscitei lá do Gardareno, lá da Sociedade Alternativa. Esse me incomodou na minha juventude, viu? Mas graças a Deus hoje eu estou liberto para a graça do Senhor. Hoje o meu rei é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o meu Messias e é só Ele que eu presto culto. E eu sou hoje súdito, não da sociedade alternativa, mas eu sou súdito do reino de Deus, que reina para todos sempre. Louvado e engrandecido. Então, irmãos, a luta começa em você. Como que eu alimento a minha carne? Satisfazendo os desejos dela. Como eu alimento o meu espírito? Satisfazendo os desejos dele. Qual é o desejo do espírito? É a palavra de Deus. Qual é o desejo do espírito? É o jejum. Qual é o desejo do espírito? É a oração. Qual é o desejo do espírito? É o louvor. Qual é o desejo do espírito? É comunhão, é congregar, é louvar, é adorar, é bendizer o nome do Senhor, é ter a visão espiritual, é estar em Deus, é ter prazer em Deus, é adorar a Deus. Isso é o desejo do espírito, e muitas vezes nós não temos vontade de alimentar o nosso espírito. É aí que está a guerra. É quando você fala, hoje eu estou tão cansado que eu não queria ir para a igreja. Hoje eu estou tão exausto que eu não queria nem fazer uma oração. Essa é a luta travada dentro de nós. É quando nós falamos, mesmo sem vontade, eu vou me prostrar diante do meu Pai. Amém? E em Romanos capítulo 8, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito,
para as coisas do Espírito. Então essa questão da inclinação tem a ver o quê? Com a sua alma. Tem a ver com a tomada de decisão. Ou a sua alma, o seu livre-arbítrio se prostra diante da sua carne, do pecado que te traz prazer, ou a sua alma se prostra ao Espírito de Deus, ao seu Espírito, querendo satisfazer as coisas do Espírito. É uma decisão contínua. É uma decisão que depende do fortalecimento. Se você alimentar a tua carne, ela vai ficar forte. Se você alimentar o seu espírito, ele vai ficar forte. Por isso, a batalha espiritual começa dentro de você. Amém? Irmãos, outro conceito importante sobre batalha espiritual. A batalha espiritual não é uma luta de Deus contra o diabo. A batalha espiritual não é uma luta de Deus contra o diabo. Nós já vimos alguns versículos, eu vou repetir aqui rapidamente. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9 diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar nos céus. Versículo 9: E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui não tem Deus, aqui nós não temos Jesus lutando contra o diabo. Quem que está lutando contra o diabo aqui? Miguel e os seus anjos. Quem era Miguel? Era um arcanjo. É um arcanjo, né? Ele existe, ele é um arcanjo. E os anjos, ele tem um exército, ele é o capitão do exército dos céus, ele tem soldados angelicais ao seu serviço, ao seu dispor ali, para batalhar contra o diabo. E aqui a palavra diz que não achou lugar mais para o diabo nos céus, porque eles foram precipitados. Um outro versículo que também descreve essa não batalha de Deus contra o diabo é Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 3, que diz assim: E vi descer do céu um anjo. Quantos anjos, irmãos? Um anjo. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por mais um pouco de tempo. Foi Deus que prendeu o diabo, irmãos? Foi quantos anjos? 120.000 anjos que prenderam o diabo? Foi 5 miríades de anjos que perdeu o diabo? Foi um anjo, irmão, um anjo. Se a gente está falando que as trevas têm poder, como que o diabo, como que Satanás teve que se prostrar diante de um anjo de Deus? Um anjo. Falou: vem cá, Satanás, agora é a tua hora de chegar, de ser preso. Prendeu ele por 1000 anos, sem muita dificuldade. Não teve batalha nos céus aqui, não teve anjos guerreando com espadas, não. Um anjo falou: Satanás, chegou a sua vez, agora você vai ser preso por 1000 anos. Então, irmãos, batalha espiritual não é uma luta de Deus contra o diabo. Nós não podemos ter esse pensamento de nova era, o pensamento em que o bem e o mal estão ali, lutando dentro de nós, que na verdade são apenas forças, que precisam ser equilibradas, que todo mundo possui o mal e todo mundo possui bem. Irmãos, isso é nova era. Nós precisamos crer que Deus, ele tem todo o poder sobre o diabo, que não é uma luta, ele não está lutando contra o diabo. Ele mandou só um anjo e já pôde prender o diabo, amém? Irmãos, a batalha espiritual, esse é um princípio muito importante que você precisa compreender. A batalha espiritual, ela se trava pela fé
no nome de Jesus. A batalha espiritual é pela fé no nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós vamos vencer. É em nome de Jesus que nós vamos guerrear. Você não vai guerrear no seu próprio nome. É no nome de Jesus, é o nome de Jesus que tem poder. Em Marcos capítulo 16, versículo 17 em diante, 17 e 18, a palavra do Senhor diz assim, Marcos 16, 17: E estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui a palavra do Senhor diz que é em nome de Jesus que nós expulsaremos os demônios. É em nome de Jesus. Nós não temos o poder, porque nós também precisamos tomar cuidado, irmãos, com o orgulho. Porque o orgulho foi aquilo que foi o pecado de Satanás, O orgulho. E muitas vezes o diabo vai falar no seu ouvido, vai dizer, nossa, como você é poderoso, como você é poderosa, você só deu uma ordem e aquele demônio saiu, Nossa, que pregação abençoada que você ministrou nesta noite. Nossa, que maneira de louvar, que nota que você deu, como você cantou belo essa noite. Isso aí, irmãos, é a voz do diabo. Por quê? Porque o orgulho é das setas do maligno que vai vir sobre a vida do crente. Então, irmãos, nós precisamos saber que na batalha espiritual, o poder está no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Não é no nosso nome, não é na nossa santidade, não é na nossa dedicação, não é na nossa maneira de fazer. Porque o pastor ele ministra a libertação como ninguém. Irmão, quem liberta é Jesus Cristo, amém? É Ele que liberta. O Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para libertar os cativos. É Jesus, o Espírito do Senhor é que está sobre Cristo, e Ele nos deu essa incumbência para que no nome dEle façamos as mesmas obras e maiores ainda. Em Lucas capítulo 10, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder e poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus enviou os 70 por vários lugares para pregar o Evangelho, e eles voltaram felizes, dizendo: olha, Senhor, até em teu nome, até os espíritos se sujeitam a nós, até os demônios se sujeitam a nós. E aí Jesus ele dá uma resposta para ele, fala assim: vocês não têm que ficar felizes porque vocês expulsam demônios, que os demônios se sujeitam a vocês, mas vocês precisam ficar felizes porque os vossos nomes estão escritos no céu. Senhor, em teu nome os espíritos me sujeitam. Aí Jesus está falando, é verdade. Que bom que você entendeu que é no meu nome que os espíritos se sujeitam a vós. E vocês são o meu corpo, vocês são a minha igreja. Nós temos o nome que tem poder, o nome que está sobre todo nome. Então você pode declarar sim, quando chegar na tua casa você pode falar: diabo, aqui você não entra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você pode pegar toda a sua sujeira e bater em retirada, e sair da minha vida, sair da vida do meu filho, sair da vida do meu marido, sair da minha mãe, sair do meu pai. Você pode sair porque eu te expulso em nome de Jesus. Jesus está dizendo que os espíritos vão se sujeitar ao nome dele, amém? Em Filipenses, esse texto que a gente cita tanto, Filipenses capítulo 2, versículo 9 em diante, ele diz assim: por isso também Deus o exaltou. Quem, irmãos? Jesus. E lhes deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho,
dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Essa é uma figura, uma linguagem figurada, se referindo a quem, irmãos? Aos demônios. Quem que está debaixo da terra? Tudo bem que eles não estão debaixo da terra, eles estão, nas regiões celestiais, mas quando fala de inferno, fala de lugares inferiores, Então por isso que aqui essa palavra se dirige os que estão nos céus, os que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então Jesus, ele tem o poder, todo o poder foi dado no nome de Jesus. Ele recebeu do Pai um nome que está sobre todo o nome. Irmãos, e para encerrar, a batalha espiritual, ela é uma ação de livrar as almas da morte. Batalha espiritual é uma ação, é o desejo de nós livrarmos as almas da morte, do cativeiro da morte. Batalha espiritual, irmãos, é evangelismo. Quando você quer pregar o evangelho para alguém, o que você quer? Qual é o seu desejo? Que essa pessoa encontre a sua salvação, que essa pessoa se salve por causa de Jesus Cristo, que ela seja transportada da morte para a vida, que ela receba a cura de Jesus, que ela receba o livramento da morte que vem permeando a sociedade, que vem permeando o mundo. Então, quando você fala de batalha espiritual, você vai se envolver, você vai se lançar contra demônios. Por quê? Porque você deseja livrar almas da morte. Amém? Então aqui em Provérbios capítulo 24, versículo 11, tem um texto muito pertinente a isso que eu estou falando. Provérbios 24, 11, que diz assim: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Então, o desejo de fazer batalha espiritual está diretamente ligado a salvar as pessoas da morte. É você olhar os jovens que estão nas drogas, que estão aí no crime, é você olhar para as pessoas aí fora e você olhar com olhos de compaixão. Não é você olhar e falar e ter repugnância, falar: eu não me assento na roda dos escarnecedores. Tem muito crente assim, né, irmão? Eu não me assento nas rodas. Vai ter uma festinha de família, aí os parentes vai estar tudo fazendo um bolão da Mega Sena. Aí você vai falar: tá amarrado em nome de Jesus, seus pecadores vão todos queimar no mármore do inferno. Não, irmãos. Você vai falar assim: ó, irmão, eu não vou jogar, mas que eu tô torcendo para você ganhar. Tem que falar isso. Por quê? Porque você está olhando para o pecador com olhos de compaixão. Você está querendo livrar esses mortos da morte, essas pessoas que estão caminhando para a matança. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Eles estão indo para a morte, irmão. A Bíblia diz que há dois caminhos, um é apertado e estreito, esse caminho conduz à vida, mas tem um outro caminho que é largo, e ele é fácil, e são muitos os que entram por ele, mas esse caminho conduz à morte. Eu quero citar aqui rapidamente, é bom que a gente está fazendo ministração de 1 hora, né? Então 53 minutos tá bom, eu estou dentro do meu tempo, ainda tem 8 minutos. O livro do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo, é um livro fantástico. Não tenho assim nada contra nem a favor, eu sou neutro em relação ao ministério do evangelista Benny Hinn. Alguns excessos, alguns criticam, mas eu sou neutro, eu não tenho nada a ver com ele não tem nada a ver comigo, amém? Mas eu gosto dos livros dele, Bom Dia Espírito Santo, Bem-vindo Espírito Santo, né? Tem algumas coisas muito boas aí, e que a gente precisa não julgar as pessoas, né? Mas julgar as palavras, julgar o conteúdo, né? Então se o camarada tem excessos, é problema dele com Deus, né? Mas nós vamos julgar o conteúdo. Então eu gosto muito desse livro Bom Dia Espírito Santo, e ele conta a experiência que ele teve, de um sonho que ele teve. Ele sonhou, não sei se sonhou, se teve uma visão, acho que foi um sonho, que ele estava andando com uma multidão. Imagina o metrô Anhangabaú às 18h30 da tarde.
É uma multidão caminhando que você não consegue nem ir para a direita, nem ir para a esquerda, nem ir para frente, nem ir para trás. Você tem que seguir com a multidão, né? Você segue com a multidão. E ali ele diz que ele teve esse sonho que ele estava ali andando com aquela multidão. Ele estava andando com aquela multidão, só que de repente ele começou a olhar lá no fundo, lá na linha do horizonte, ele começou a olhar que as pessoas, elas estavam caindo num abismo. Então quando as pessoas viam o abismo, elas queriam voltar, elas queriam, se livrar daquele abismo, querer voltar, e elas iam sendo empurradas por aquela multidão que caminhava para aquele abismo, e as pessoas começavam a cair naquele abismo. E aí ele narra no livro dele que ele viu abriu-se uma porta, né, uma escada ali, uma porta, e veio um anjo ali do Senhor e estendeu as mãos para ele e tirou ele daquele caminho, daquela multidão, e levou ele, né, para a salvação, que é o que acontece conosco, irmãos. Então, olhar para o mundo, olhar para a multidão não é, eu preciso me isolar porque eu sou crente, né? Senão, irmão, senão a gente ia ser todos crentes tibetanos. Nós iríamos para o Tibete, encontrar uma montanha qualquer lá e nos isolar, ou fazer como a Maria do Monte, né? Maria do Monte, eu não sei como que foi a história dela, mas ela mora lá no monte, né? Tem uma igreja lá no Monte Cocaia, quem conhece sabe o que eu estou falando, né? Eu fui lá 2 vezes na Maria do Monte, mas deixa para lá, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, nós precisamos olhar para as pessoas com olhos de compaixão. Ninguém vai enfrentar demônios senão por amor às vidas, senão por amor às almas que estão sendo conduzidas para a morte. Em Isaías capítulo 61, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Eu vejo aqui nesse texto, irmãos, o evangelho completo. É o que Jesus deseja que façamos. Nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos libertar os cativos, nós precisamos pregar as boas novas aos mansos, nós precisamos restaurar os contritos de coração. Ministério de cura interior é da igreja, irmãos. Você precisa curar as pessoas. Como que cura? Com a sua palavra, que gera vida. Às vezes uma pessoa dentro da igreja não vai procurar o pastor. Às vezes uma pessoa dentro da igreja vai procurar um irmão que está sentado ali, que tem uma afinidade maior, e vai falar: irmão, preciso de ajuda, estou precisando, estou passando por um problema, por uma dificuldade, preciso que você me ajude. E isso é bom, isso é corpo de Cristo. E você vai ter uma palavra de conforto, você vai orar junto com aquela pessoa, você vai ministrar cura aos contritos de coração. Você vai falar: irmão, eu já passei por coisa pior do que isso e estou aqui, Deus me deu o livramento. Deus também vai te dar o livramento. Então a cura faz parte do ministério bíblico. É igreja, irmão. Isso aqui não adianta a gente ficar separando. A minha igreja é uma igreja de libertação. A minha igreja é uma igreja pentecostal. A minha igreja é uma igreja neopentecostal. Não, a minha igreja é uma igreja batista tradicional, não sei o que. Irmãos, nós não podemos ficar mais perdendo tempo com essa mania de querer, estabelecer maneiras e métodos, irmãos. A nossa igreja é uma igreja que segue o conselho do Espírito Santo, que segue o conselho da palavra do Senhor. Guerra espiritual, batalha espiritual não é uma invenção do homem, não é uma invenção da igreja Rede Acolher. Batalha espiritual é uma verdade que Deus demonstrou na palavra e que nós precisamos vencer. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.